Paulo? Então, beleza. Bom, primeiro dar boa tarde aí quem chegou no horário. Agradecer imensamente o professor Paulo Vicente ter aceito conversar com a gente. A gente já vem, Paulo, numa sequência aí de mais de 15 encontros, e eu montei uma curadoria no primeiro momento com foco no caixa, com foco na crise, e gradativamente agora a gente vai montando uma agenda para o futuro, né? Então, um convite agora de olhar para frente. Mas o tempo dos presidentes irem entrando, os convidados irem entrando, eu queria te passar, né? Então acho que hoje eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente. Normalmente eu vou fazendo muita intervenção, vou conversando muito. Como que você tem, acho que você precisa de um tempo seu para construir o raciocínio, eu vou te deixar mais livre. Quem tiver perguntas pode mandar aqui no chat, ou manda para a equipe vai me mandando, eu vou organizando essas perguntas. O professor Paulo Vicente é uma das mentes brilhantes da Fundação, alguém que fala de cenários, fala de tendência, fala de estratégia, alguém que tem uma visão muito privilegiada geopolítica, de mundo, da questão complexa que é a interconexão mundial, coisas que a gente achando que empreender era intuitivo, comprar e vender. Eu começo perguntando, Paulo, você acha que vai dar para ser presidente de empresa média só sabendo comprar e vender, ou tem que entender de cenários e contexto mundial? Você acha que isso fica mais claro, que a gente tem que ter essa visão agora de mundo? Bom, de manada, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Muitos já devem conhecer aí de palestras ou de outros eventos. Respondendo a tua pergunta inicial, é o seguinte: ninguém escapa do contexto. A gente pode ser pequena, média, grande, pode ser microempreendedor individual, ninguém escapa do contexto. A gente efetivamente está num barco, uma canoa, que é a economia global, cada vez mais ela era globalizada e assim afeta o Brasil, afeta o estado que a gente está, afeta a nossa empresa, não tem jeito. Então, você tem que pelo menos conhecer um pouco do que está acontecendo. Você não precisa ser um especialista em cenários, você precisa ter acesso a especialistas em cenários e saber pensar como que esse cenário se reflete para o teu caso especificamente, né? E, claro, assim, você pode relembrar, o futuro a Deus pertence. O que a gente faz é esse cenário. Então, assim, coisas muito esquisitas podem acontecer, como aconteceu essa epidemia, que, assim, existia ela no radar de todo mundo com um cenário muito pouco provável. É chamado de um cisne negro, de uma carta selvagem, justamente porque é um evento de baixa probabilidade ou probabilidade desconhecida, mas um alto impacto. Assim como vulcão, terremoto, acidente nuclear, uma guerra mundial, um ataque terrorista, são eventos de alto impacto que podem afetar o mundo inteiro, mas assim, qual é a probabilidade disso ocorrer? Você não consegue sequer estabelecer uma probabilidade. Então, é colocado lá num cantinho dos chamados cisnes negros. Você sabe que de vez em quando sai um coelho daquela cartola, mas você não sabe quando nem qual dos coelhos que sai daquela cartola. Por isso que se fala muitas vezes em ter que ter robustez para a organização. A organização tem que ter uma certa resiliência, uma certa resistência, porque de vez em quando aquilo vai acontecendo. No Brasil a gente sabe, né? A gente tem crise a cada 5 a 10 anos no máximo. Então a gente já estava saindo de uma crise de 2015, 2016, a gente teve uma outra crise lá em 2008, uma outra em 2001, né? Na década de 90 um monte de crise, década de 80 foi a crise inteira, a década inteira de crise. Viver no Brasil não é para amador, né? Então a gente sabe que a gente vai ter crises. Assim, essa crise vai passar daqui a alguns meses, vai ter sequelas, vão ter movimentações para lá para cá. Daqui a 5 a 10 anos vai ter outra, só que a gente não sabe qual a natureza dela. E 5 a 10 anos depois vai ter outra, que também não sabemos qual é a natureza dela. Mas esses eventos, embora imprevisíveis de certa forma, na origem deles e no momento exato em que eles vêm, o que é previsível é que eles vêm. Ou por razões políticas, ou por razões ambientais, que de certa forma é o caso da pandemia, ou razões tecnológicas, ou razões econômicas, seja lá o motivo pelo qual eles ocorrem, a única previsibilidade é que eles vêm com uma certa regularidade. Então, uma crise tem 3 momentos.
Primeiro momento, isso que a gente já está passando, que o Fábio falou que fez com vocês aí, que é o momento número 1, proteger o caixa, liquidez. Sem liquidez, a empresa morre. Essa é a fase número 1, mais aguda, mais crítica. Agora a gente está entrando na fase 2, que é o pensar o que vem por aí, como é que a gente sai dessa crise, qual vai ser a retomada, e quais são os percalços e riscos que ainda podem aparecer na nossa frente, e quais são as oportunidades também, né? O que pode ter de bom aí por conta do desenrolar dessa história. E depois vai ter uma fase 3, que essa vai ficar lá provavelmente já para o segundo semestre desse ano, começo do ano que vem, que é como é que eu sou resiliente, como é que eu me preparo para as próximas crises, como é que eu diminuo o meu risco sistêmico. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que Primeiro, o ritual de planejamento estratégico, me parece que essa coisa anual e revisão anual, essa dinâmica, esse ritual mais espaçado, você acha que isso vai mudar, do ponto de vista de metodologia? Você acha que a gente começa a fatiar isso durante o ano, fazendo loopings mais curtos? Essa é a minha primeira pergunta, do ponto de vista de ritualização da estratégia mais formalizada. E minha segunda pergunta para você é, e aí, a gente vai colocar pandemias, a gente vai criar uma área de gestão de risco? Óbvio, as grandes companhias até já têm isso, né? Talvez pandemia não, mas gestão de risco sim. O nosso cliente, que é o pequeno e médio, qual que você acha que é o aprendizado para incorporar daqui para frente, do seu ponto de vista de método e implementação, nisso que eu estou abordando aqui com você? Então, são duas perguntas. A primeira é o ciclo, né? O que a gente faz, na verdade, em planejamento estratégico é um apoio para o orçamento. O nome planejamento estratégico tem um nome pomposo, estratégico, porque ele pensa a organização como um todo. Mas você parar a pensar em um planejamento tático de um ano, né? Essa aqui é a realidade. O pensamento estratégico mesmo, a estratégia da organização, é uma visão mais longa, mais ampliada, né? Como é que eu quero estar daqui a 5 anos, como é que eu quero estar daqui a 10 anos, né? Qual é o meu posicionamento do ponto de vista estratégico, uma lógica porteriana, quais são as minhas capacidades dentro de uma lógica de visão baseada em recursos, né? Isso eu acho que isso mantém-se no longo prazo, tá? Você pode ter ciclos mais curtos em momentos críticos como esse, né? A gente foi pegando no contrapé, né? Todo mundo achava que esse ano ia ser um ano bom. Está falando da bolsa sair de 120 para 150 mil, né? Assim, todo mundo olhando para um crescimento, todo mundo começando, vou contratar mais fornecedor, vou botar mais gente, vou aumentar minha estrutura, de repente a gente pega no contrapé. Então, opa, para tudo, volta atrás, não sei o que. É uma situação de crise dessa, não tem solução. Você tem que fazer um replanejamento em um mês. Nem dá tempo de fazer um processo muito sofisticado. É um corta-contrato, faz caixa, diminui as coisas, porque agora isso não acontece o tempo inteiro, né? Quer dizer, o ciclo normal vai continuar sendo um ano para esse planejamento tático que a gente chama de planejamento estratégico, e vai ter um pensamento mais médio para longo prazo, 5 anos, 10 anos, o que eu quero ser quando eu crescer, onde é que eu quero estar daqui a 5, 10 anos. Na segunda pergunta, quer dizer, o que a gente vai fazer, eu acho que a solução simples para isso é liquidez. No final das contas, tem 200 listas, um inverno vulcânico, o sol diminui a sua força, guerra nuclear, pandemia, você pode listar 20 cenários de catástrofe aí. Bota online, o que precisa no final das contas? Caixa. O mundo vai acabar e você não precisa se preocupar com isso mesmo, né? Tem menor problema vai ser ter empresa. Se o mundo não acabar, você tem que ter caixa para sobreviver. 2, 3, 6 meses de situação muito, muito crítica. Os meus slides dessa época agora utilizam os mesmos slides de 2015. Em 2015 eu falava liquidez. Você tem que ter liquidez, porque assim, na hora que ela te segura a perda de caixa durante alguns meses, e na volta você entra comprando quem não tinha. Então é um momento de fusão, de aquisição, é um momento de você ocupar o espaço de quem quebrou, né, que não tinha liquidez, como a lógica muito análogo à questão da biologia, né, da extinção em massa. Quando ocorre uma extinção em massa, vários espécimes morrem, aqueles que sobrevivem, os descendentes deles vão ocupar os espaços que ficaram. Claro, é um fenômeno diferente, não é igual ao da biologia, mas
é análogo, ou seja, as empresas que sobreviveram vão comprar as carcaças das que morreram através de aquisição ou vão ocupar o espaço de mercado que elas não ocupam mais. Paulo, sem polemizar muito, eu tenho combinado de a gente não politizar as nossas conversas aqui. As teorias da conspiração, qual que é a tua opinião sobre as teorias da conspiração que ficam transitando, quicando aí na frente com relação à China? Eu não acredito na imensa maioria delas. Uma ou outra parte de alguma delas faz algum sentido, a imensa maioria não faz nenhum sentido. Por que a gente gosta tanto de teoria da conspiração? A espécie humana é muito boa em achar relações de causa e efeito. Isso fez a gente progredir na biosfera. Via o raio caindo numa árvore, pegava fogo e inferia que existia uma relação de causa e efeito. O raio causa fogo ali. Ou jogava um monte de semente no local, 6 meses depois tinha plantas naquele local. Aí, só a semente que cresce a planta. Então, a gente acostumou a criar relações de causa e efeito. A gente é tão bom nisso que a gente vê essas relações mesmo quando elas não existem. Então, quando aconteciam eventos aleatórios, aconteceu uma inundação, uma seca, uma peste qualquer, o que a gente fazia? Os deuses estão com raiva. Os espíritos malignos vieram atrás da gente. Precisamos fazer uma oferenda, um sacrifício. A gente associava isso que os antropólogos chamam de pensamento mágico. Esse pensamento mágico hoje em dia é frágil, né? A gente não acredita mais tanto na religião, não acredita mais tanto nos mitos. A gente constrói outros mitos. E aí surgem as teorias da conspiração. Isso é conspiração da China, isso é conspiração dos Estados Unidos, isso aí é feito pelos maus para vender remédio. Não é isso. É um evento aleatório. Aconteceu aleatoriamente. Você acha que isso está mais para a teoria do caos e para a eventualidade do que exatamente uma relação de causa e efeito conspiratória nisso daí? Você vai ver, a história da gente é que em média, uma vez por década, tem uma pandemia. Teve HIV lá na década de 80, depois teve H1N1, depois a gente teve a SARS, a MERS. Elas vêm. Agora, essa vem mais forte, porque ela tem uma taxa de reprodução muito forte, uma taxa de hospitalização muito forte, ela espalhou muito rápido, não conseguiu se segurar e ela está causando um impacto muito negativo economicamente. Das últimas 6 ou 7, ela é a mais forte. Mas você lembra lá em 1918, no meio da guerra, também teve uma. Então você vai ter esses efeitos de epidemia e pandemia com impactos variados em nível de impacto ao longo das próximas décadas. Na média, uma por década. Pode ser contida só na Ásia ou pode espalhar para o mundo como essa aí. A gente está aqui esquentando, que eu vou te passar para você compartilhar aí seus slides, isso aqui é um esquenta, né? Então você concorda comigo, e eu nem tenho certeza sobre mais nada, cada dia eu estou mais confuso sobre o ponto de vista mais amplo. Você acha que a crise maior é de incerteza do que econômica e sanitária? Você acha que o que está gerando esse bug mundial aí, né? Tá todo mundo, você acha que é por conta da incerteza? Porque você tem o pessoal lockdown vertical, lockdown horizontal, e aí é a incerteza do que se fazer, quando fazer, como executar, que gera... A impressão que eu tenho é que essa incerteza que gera o maior caos. Qual que é a tua visão? Eu acho que a incerteza gera um caos e, assim, o fato de a gente não ter ninguém vivo praticamente tem uma lembrança da crise de 1918. A nossa geração ela cresceu no pós-guerra, num período relativamente muito próspero da humanidade. Se você olhar de 1945 para cá, não teve nenhuma grande pandemia, essa é a primeira, não teve nenhuma grande guerra, né? As guerras são sempre regionais, locais, não houve crashes de economia, mas nada nem perto de 29, como aconteceu lá antes da guerra. É um período relativamente próspero da humanidade e que a gente entrou numa ilusão de que iria durar para sempre. Né? Bom, Paulo, acho que a gente já deu uma esquentada aqui nesses 15 minutos. Eu ia te passar agora para você compartilhar esse teu novo paper aí, né? Esse novo estudo que você fez baseado nos últimos 30 dias. Então, esse aqui agora é uma jornada, um roadmap 2020, 21, 22.
E o Paulo quase que em primeira mão vai compartilhar aqui com os nossos clientes e convidados e vai fundamentar um pouco do porquê que o Paulo acredita que o mundo vai se configurar ou de uma ou de duas maneiras, né? Talvez abrindo duas possibilidades aí de configuração mundial. E aí depois a gente volta a bater um papo, quem tiver perguntas vai mandando, eu vou represando aqui. E aí a gente volta, então assim, agora a gente pega um helicóptero para olhar de cima, me parece, né, Paulo, de fazer essa viagem mais do alto, e durante a semana a gente vai descendo e pondo mais o pé no chão aí para o curto prazo. Tá com você, Paulo, se quiser compartilhar, fica à vontade. Deixa eu compartilhar aqui meus 7 slides. Bom, muitos de vocês já devem ter visto o meu modelo de cenários que eu utilizo, os ciclos de Kondratiev. Acho que é um ponto de partida, uma referência importante aí. Os ciclos de Kondratiev foram identificados por um camarada chamado Kondratiev na década de 1920, 1930. A gente está no 5º ciclo e, matematicamente, o final de cada ciclo é uma fase de crise. O final do primeiro ciclo são as guerras napoleônicas, final do segundo ciclo são uma série de guerras no mundo inteiro, dando destaque para a Guerra Civil Americana, a unificação da Alemanha e da Itália e a Guerra do Paraguai na América do Sul. O final do terceiro ciclo é a Primeira Guerra Mundial e segue-se os entreguerras, e aí está dentro do bojo também a epidemia da gripe espanhola. Na década de 60 e 70 eu tenho Guerra Fria, corrida espacial, e eu tenho aí as crises do petróleo. E aí, se você faz a conta, naturalmente, a nossa fase, o nosso 5º ciclo, terminaria numa crise, onde matematicamente essa crise começar em 2018, final de 2018, e vai para até 2030, 12 anos. Então, é previsto que haja um aumento de protecionismo, um aumento de nacionalismo, um aumento de xenofobia, e que isso vai gerar várias crises. Mas você não consegue, a priori, prever qual é a natureza da crise, qual é o disparador da crise principal. Você sabe que é um momento onde você vai ter crise. Então, quando você coloca isso numa linha do tempo, a gente acabou de passar aqui por esse período, em 2018 teve 2 eventos muito importantes. Foi a China mudar a sua Constituição para permitir o Xi Jinping ser reeleito, na prática, virando uma ditadura do Xi Jinping. E os Estados Unidos abrindo uma guerra comercial contra a China ainda em 2018. Virou o ano, do final de 2018 para 2019, não só começou o desenrolar do Brexit, mais forte, que acabou agora no começo do ano, uma série de protestos no mundo inteiro, botei a bandeirinha de Hong Kong aí, que é o mais grave, mas não é só Hong Kong, teve no Irã, teve na Índia, teve na França, teve na América do Sul, o mundo inteiro protestando contra aumento de impostos e contra a redução da liberdade pessoal. E o mundo também entrando em crise, recessão, vários países mostrando já sinais de recessão. Sabia-se que a Bolsa Americana estava numa final de uma alta histórica de muito tempo, todo mundo já ansioso de que em algum momento vai acabar, vai ter uma baixa, vai ter uma recorreção. Você já sabia-se que a festa estava acabando e entrando numa fase de crise. O que não dava para prever é que justamente neste momento ia vir uma cisne negro, a Covid-19, bater em 2020, você vê que o meu gráfico já mostra ela até 2021, 2022, porque eu acho que não ela em si, não o lockdown em si, mas os efeitos dela vão se estender pelo mundo inteiro como ondas que reverberam no lago aí. Matematicamente, a gente tem uma nova crise de cada 7 anos em 2022, uma crise de aposentadorias que no mundo inteiro já está batendo, mas o auge da crise, segundo o modelo de Kondratiev, ainda está à frente da gente. O que me parece que a Covid-19 é o grande disparador de uma série de outras crises que vêm por aí. Algumas delas vão ser benéficas para o Brasil, a gente pode se dar bem na esteira delas, viram oportunidades, outras não, há males que vêm só para piorar a mesma situação. Então tem que tentar entender como é que navega nessa história. Qual é o ponto de referência para essa coisa começar a aliviar e voltar a uma normalidade maior? Não dá para saber, mas eu boto 2024 como uma referência, que é o ano onde a NASA quer voltar a pousar na Lua, quer levar a primeira mulher para a Lua. Então, eles batizaram o programa de Artemis. Na mitologia, Artemis é a irmã do Apolo, a irmã gêmea do Apolo. Então, na prática, é um sinalizador de que
centenas de bilhões de dólares vão ser levados para pesquisa e desenvolvimento no objetivo de gerar uma nova onda tecnológica. Que é exatamente o que o Kondratiev prediz. O Kondratiev prediz o seguinte: o ciclo termina numa grande crise, a crise faz com que o Estado seja mais interventor, bota dinheiro em tecnologia, dá uma segurada na situação, fica caro o Estado, mas também o Estado em algum momento tem que sair de novo, e aí vira uma recuperação. Então, coincidência ou não, o Covid-19 encaixa com uma luva nessa história aqui. Né? A gente não tinha como prever que uma pandemia ocorreria agora, embora tivesse uma lista de 15, 20 riscos potenciais, com alto impacto, com uma temporalidade correta, mas com baixa probabilidade. Assim como o inverno vulcânico, uma guerra nuclear, um grande ataque terrorista, você tem uma série de riscos potenciais aí, mas você não tem como prever quando eles ocorrem. Mas esse veio num momento crítico da sociedade. Qual é a reação a isso, segundo o Kondratiev? Investimento maciço em tecnologia. Então, para quem já viu as minhas palestras, sabe essa lista de 12 tecnologias que já vinham ganhando muito dinheiro nos últimos anos. O bloco verde é o bloco de novas fontes de energia e novas fontes materiais, que inclui tecnologia espacial. O bloco vermelho é o bloco de robótica e inteligência artificial, ou, se você preferir, transformação digital e indústria 4.0. E o bloco azul, que chama-se HET, ou Human Enhancement Technology, tecnologias da melhoria humana, que, na verdade, eu acho que vai ganhar muita força. Tá? Vou botar aqui. Opa. Eu acho que o bloco azul vai ganhar muita força. Os americanos vinham botando na ordem de 70 a 80 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento via Departamento de Defesa nos últimos anos, nessas 12 tecnologias, nesses 3 blocos. Em 2019, eles aumentaram a barra em 20% para 96 bilhões. E esse ano a previsão é aumentar mais 10% ainda para 105 bilhões. Nessa altura do campeonato, eu não sei se esses 105 bilhões vão ser executados. Pode ser mais, pode ser menos. Essa altura do campeonato não dá para saber. Era a intenção anterior do orçamento. Né? Isso aí vai mudar o mundo. Isso aí vai criar um monte de oportunidades e um monte de ameaças. Mas não acho que é só isso que vai ocorrer. Olhando para o que está acontecendo agora, tem o meu modelo que eu efetivamente desenvolvi nas últimas 2 semanas para pensar, é o roadmap. Né? E aqui vão coisas que já estão acontecendo e coisas que eu acho que vão desenrolar. O primeiro impacto, obviamente, é a queda na demanda que a gente acabou de passar. Né? Ainda está passando. Né? Ela começa a se discutir qual vai ser a saída do lockdown, começa a discutir usar o momento ótimo, se dá para sair, não dá para sair. Então, tem 2 linhas de raciocínio. Uma que eu vou fazer aqui na parte de cima do diagrama e uma que eu vou fazer na parte de baixo do diagrama, e elas se conectam em algum momento aqui. Então, tá. Plano de recuperação de curto prazo. Governos no mundo inteiro estão intervindo para segurar a onda, dar efeito muito grave nessa queda de demanda. Então, está dando dinheiro, chamado de dinheiro jogado de helicóptero, né? Helicóptero money. Os americanos estão botando aí $1.000 na mão de todo mundo, o brasileiro está botando R$600 na mão de um monte de gente. Né? Você está dando dinheiro para a empresa, você vai ter que fazer bailout de um monte de setores. Aviação, por exemplo, acho que não vai ter escolha, você vai ter que salvar as empresas de aviação, quase todas elas no mundo. Empresas de cruzeiro marítimo também, acho que algumas delas vão falir, outras vão ser recuperadas, mas assim, cruzeiro marítimo vai demorar muitos anos para se recuperar da situação que está. Hotéis também, restaurantes menos um pouco, dependendo do restaurante, recupera relativamente rápido. Mas, enfim, tem que recuperar, tem que segurar. É nessa hora que o Estado é necessário para escorar a sociedade. Imprimir dinheiro. O mundo inteiro está imprimindo dinheiro. Eu odeio essa solução, mas é a solução que é necessária nesse momento. Então, está se imprimindo dinheiro. Alguns banqueiros falam que é uma orgia de impressão de dinheiro no mundo inteiro hoje em dia. Mas é isso. Só que já se começou a discutir um segundo estágio, que é o plano de recuperação de longo prazo. Naturalmente, as metáforas são o New Deal e o Plano Marshall. Né? O New Deal olhando para uma lógica de que nós estamos comparando com 1929, e o Plano Marshall olhando para uma comparação com 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Você faz a comparação, a metáfora que você achar melhor. Eu botei o Plano Marshall aí, que eu acho que faz mais sentido. É o plano que deu certo. Ele recuperou a Europa de uma situação. Então, o americano está dizendo, eu vou ter que recuperar a Europa.
O impacto na Europa é muito grande, para não deixar a China entrar e comprar tudo, para não deixar a Europa cair de vez no populismo, eu vou ter que botar dinheiro na Europa. Para isso, eu tenho que imprimir dinheiro, né? Eu vou ter que imprimir dinheiro e vou ter que fazer, efetivamente, dar dinheiro para os países que são meus aliados. Isso provavelmente vai incluir Japão, isso provavelmente vai incluir Brasil, e aí começa o lado oportunidade da história, o lado bom dessa história, que a gente está bem alinhado com os Estados Unidos, e a gente pode estar uma relação parte próxima com eles. Isso pode botar a gente, me inclui nessa história. Manda dinheiro para cá para eu não retornar a gente que não gostava de você no passado. Bom, isso vai ser um atom, né? Isso vai criar uma recuperação. Isso eu acho que você vai ter no segundo semestre, pelo menos. Estamos falando aí de maio começar a reorganizar a abertura. O lockdown vai diminuir em maio, embora não possa saber o dia. Junho e julho você já deve ter o que aconteceu na China, que é um revenge spending, né? Compra de demanda reprimida, compra de vingança, seria a tradução literal. Vai fora, né? Passei 2 meses em lockdown, agora eu vou comprar. Eu vou no shopping, eu vou no restaurante, eu vou comprar, eu vou viajar. Vai ter uma compra de demanda reprimida de 2 meses. Isso aconteceu na China, muito provavelmente vai acontecer no Brasil de final de maio, junho e julho, né? Porém, qual é o lado ruim dessa história? Para fazer todos esses planos de recuperação de curto e longo prazo, o custo do Estado no mundo inteiro vai subir, inclusive no Brasil. Que é o que aconteceu logo depois de 29. Entrou a crise, vão fazer o New Deal, vão botar dinheiro, o Estado cresceu, começou a ficar caro, e os caras tiraram, em algum momento tiraram isso. Alguns dizem que tiraram rápido demais, outros dizem que tiraram tarde demais. Há discussão até hoje, mas o fato é que o Estado cresceu, e aí o Estado não aguenta, né? Ou ele não aguenta o custo dele mesmo e fale, ou ele mantém um nível de imposto muito alto e ele impede a recuperação. Então, os 2 cenários potenciais são esses aí. Ou o Estado quebra e as reformas são feitas na marra, ou uma recuperação lenta e aí a gente vai ter uma década perdida. Façam suas apostas. Não dá para, neste momento, saber o que vai acontecer, porque não dá para saber o que vai ser a decisão de cada um desses países. Claro, o governo brasileiro tem um impacto muito grande para a gente, mas, realisticamente, para o mundo inteiro, a gente tem que torcer que o americano acerte, né? Porque se o americano for mal, o americano tiver uma década perdida, o mundo inteiro vai ter uma década perdida. Se os Estados Unidos ou a Europa quebrarem, quebrou o mundo inteiro. Então, eu acho que tem que ficar esperto. Vai haver impacto e vão haver reverberações. Nessas reverberações vai voltar à situação original, ou seja, quem tiver caixa, quem tiver liquidez, está mais protegido. Claro que é assim, bom, mas se eu tiver muito caixa, eu não estou investindo, meu retorno sobre ativo está menor, porque eu estou com o dinheiro parado. É verdade, mas você está trocando rentabilidade por diminuição de risco. Menor risco, menor retorno, ou maior risco, maior retorno. Se você tem facilidade de trocar a sua carteira, beleza, mas em termos de empresa em geral, a gente está encarteirado em comprar 100% das empresas de uma ação, de uma empresa, das ações de uma empresa. Então, é difícil mudar, entre aspas, o portfólio da empresa, né? É possível escapar desses 2 cenários? É possível, mas não depende da gente, depende dos governos como um todo. Qual é o cenário que eu acho mais provável? O da década perdida. Eu acho que a gente está entrando num replay ou num remake da década de 30. Ou seja, o impacto agora é parecido com 29, o Estado incha e ele não consegue depois diminuir significativamente. Isso é uma linha de raciocínio, tá? A segunda linha de raciocínio é o seguinte. Acho que o Ocidente vai reduzir compras, de uma maneira geral. Por quê? Porque nós estamos entrando em crise. Recessão ou depressão, como você queira, de modo que o Ocidente vai comprar menos, inclusive, da China. Até porque existe um certo sentimento de revanchismo. Existe um sentimento de que a China foi culpada direta ou indiretamente. Acreditando ou não acreditando em teoria de conspiração, ficou claro que os números que a China passou para o Ocidente do que está acontecendo em Wuhan eram mentirosos. Os números eram muito piores do que realmente foram. E que, eventualmente, o Ocidente foi pego de surpresa por
doença que era relativamente controlada e, de repente, é uma doença descontrolada. Particularmente, os Estados Unidos ainda não conseguiu parar de crescer o número de casos. O Brasil também não, ou seja, o mundo inteiro está tomando pancada até agora. Quando é que isso para, ninguém sabe exatamente. Tem cenários, claro, mas há um ressentimento. Os europeus estão claramente falando que não vão querer deixar mais os chineses comprar empresas europeias. Muita gente dizendo que a China está saindo vencedora dessa guerra ou dessa situação e isso não é justo. Tanta gente falando em aumentar protecionismo, não compre mais nada chinês, não compre mais nada de fora, compre local, compre do seu país. Os níveis de protecionismo vão crescer no mundo inteiro. Mas vai crescer fortemente também um sentimento anti-China e talvez anti-Ásia, né? E a sensação de que os chineses vão entrar comprando tudo, porque agora eles têm dinheiro e o mundo quebrou, é uma sensação muito... que cria um sentimento de muita... como é que eu vou dizer assim... ressentimento contra os chineses. Bom, se a China começar a diminuir o nível de crescimento, diminuir a compra dela, ela entrar em crise, aí vai ter outras reverberações. De cara, a China vai reduzir compras no Brasil, particularmente em agronegócio e mineração. Eu acho que isso pode ser uma oportunidade para setores de fabricação, isso pode ser uma oportunidade para a gente internar fábricas. O americano está investindo muito fortemente em trazer de volta a indústria da Ásia para os Estados Unidos. Acho que parte dessa indústria que vai sair da Ásia, por conta de movimentos de investimento em tecnologia que eu mostrei para vocês, podem vir para o Brasil, Argentina, México, talvez Chile, talvez Colômbia, para fazer o que eu parafraseio o Trump de Make America Great Again, vou botar um S no termo dele lá. Isso pode ser bom para o setor manufatureiro brasileiro, mas isso provavelmente será ruim para o setor extrativista brasileiro. O agronegócio e mineração provavelmente vão vender menos para a China. Então, isso não é necessariamente ruim ou bom, depende do setor, depende de como a gente lidar com isso. Se o americano parar de comprar da China e ele for fabricar internamente, a gente vai trocar só de cliente para o agronegócio. Vai trocar só de cliente para a mineração. Ela continua vendendo, né? Agora, para a manufatura, o que a gente conseguir trazer para cá é negócio para a gente, é vantagem para a gente. Então, tem que ficar esperto. Não é uma coisa ruim necessariamente. Mas, num primeiro momento, isso pode dar uma queda no final do segundo semestre, começo do ano que vem, potencialmente em compras de commodity no Brasil. Por outro lado, com a China reduzindo o seu crescimento, isso provavelmente vai gerar instabilidade política na China. Porque o sistema chinês é bom com fartura. Ditadura, mas com fartura, todo mundo crescendo, todo mundo ganhando dinheiro, vamos que vamos. Ele esquece a ditadura. Acabou de crescer, acabou de ter fartura, começa protesto. Começa a ter instabilidade política. Então, a consequência dessas duas linhas de raciocínio aí, desses dois efeitos, são potencial de uma crise em W no Brasil. O que eu quero chamar disso? Cai, melhora e cai de novo e melhora de novo. Então, a primeira perna do W, a gente já está no fundo dela, está começando a sair dela, né? Sai em maio para junho, julho, tem um pico de novo aí de revenge spend em agosto, setembro, talvez outubro, e lá no final do ano, na colheita, já começa a ter um outro problema que a China não está comprando a gente. Você tem uma pancada, principalmente em agronegócio, no final do ano. A menos que a gente consiga trocar a China para os Estados Unidos em termos de vendas. Paulo, te interromper um pouquinho, só para interpretar corretamente o teu W, né? Amanhã o professor Gilmar Mendes vai estar com a gente e ele vai defender o V aí, né? E o V é a tua primeira perna do W aí. Você está nos dizendo que essa segunda perna isso que está na esquerda aí, né? De uma questão da China diminuir a compra de commodity e aí cai de novo, é isso? Cai para quem está no setor primário, para quem por exemplo, se migrar indústria, né, manufatura para o Brasil, por exemplo, a Zona Franca, a maioria dos nossos clientes estão em Manaus. A gente pode ter uma oportunidade de captar isso, por exemplo, Zona Franca, para captar parte dessa produção aí. Exemplo de clássico, assim, muito claro que está acontecendo. É o seguinte, o americano
E quando ele mandou para a indústria para a Ásia, ele não mandou a parte que chama de complexo industrial militar. Qual é a lógica disso? Se tiver caso de guerra, eu quero ter produção de aço aqui nos Estados Unidos, não quero depender dos outros. Em caso de guerra, não quero depender de algodão, que o algodão é matéria-prima para fazer pólvora. Então, alguns setores que ele não mandou para fora, porque ele achava que era importante para a segurança nacional americana. Ele foi pego de surpresa nessa crise, que quase todo o material cirúrgico é feito na China. Então, já está assim, batendo martelo, vamos trazer material cirúrgico para os Estados Unidos de volta. A Zona Franca tem toda a condição de pegar parte disso. Então, não pegue tudo, mas olha só, Zona Franca aqui do lado, estamos a 3 horas de voo dos Estados Unidos aqui, entendeu? Nós somos Ocidente, entendeu? Tá tudo certo em casa, monta a fábrica aqui. Né? De cara isso vai acontecer. Isso vai acontecer nos próximos meses, provavelmente. E outras áreas também você vai provavelmente ter a possibilidade de tirar da China e trazer para o Brasil. Então, esse W aqui não é incompatível com o V do Gilmar. É lógico de que tem um primeiro V e pode ter um segundo V, formando um W para alguns setores. E, de novo, se o cara souber trocar quem é o cliente dele, nem isso. Ele só vai, o segundo V é anulado por uma troca de clientes. Eu só mudei meu portfólio de cliente. Vendi menos para a China, vendi mais para a Europa e para os Estados Unidos. Está claro isso? E é uma hipótese, quer dizer assim, eu estou imaginando que, para não ser pego de calça na curta, de que a gente possa ter esse impacto no final do ano. Preparado, você já fica mais esperto, o impacto pelo menos não pega você de surpresa. Né? E aí, a parte final desse diagrama são os riscos da instabilidade política na China. É típico que ditaduras buscam guerras fora do seu território para acalmar o povo, para unir o povo. Não seria nem a primeira vez que isso aconteceu, provavelmente não será a última vez que isso acontecer, se vier acontecer. Mas eu boto um ponto de interrogação aqui, porque isso não é certo. Isso é hipótese, isso é cenário. Pode acontecer e pode não acontecer. A China pode tentar uma gracinha no Mar do Sul da China, onde ela tem mais capacidade de projeção de força, pode tentar alguma coisa contra Taiwan, pode tentar alguma coisa na Ásia Central, mas assim, uma guerra para distrair a população internamente. O risco maior, mas também com menor probabilidade, é uma troca de regime na China. Fim do regime comunista. A probabilidade disso aí é baixa, mas o impacto é alto. Isso é um black swan. Né? Ou seja, você eventualmente chegar a um ponto onde a China comunista acaba. E aí você passa a ter um outro regime, seja lá qual for. Aí é mais difícil ainda de você tentar entender o que viria depois de um regime comunista na China. Mas a história da China é essa, de grandes impérios que ruem. Tem uma fase de transição e um grande império que rui. E a história da China é muito bem contada em ciclos de 50 anos. Se olha para a história da China, a China tem uma grande mudança a cada 50 anos, casado com os ciclos de Kondratiev. Então, não é uma coisa completamente fora do radar, uma mudança estrutural na China. Bom, esse aqui é o quadro geral do que eu estou vendo para os próximos anos, é o que vocês estão vendo aqui, eu chamei de roadmap. Não é para esse ano só, para os próximos anos, 2020 a 2022. Isso dá um monte de coisa para a gente discutir. E aí começa a traçar cenários e possibilidades. No final das contas, assim, qual é a solução mais simples? Vou interromper o compartilhamento aqui para voltar a falar com vocês. Qual é a coisa mais simples para você bloquear mais à frente? Liquidez. Liquidez. Agora, neste ano, passada essa fase aguda de crise de liquidez, tem fusões e aquisições, potencialmente. Tem que pensar em mudar portfólio do cliente para não depender só de China, quem depende muito de China. Olhar para os Estados Unidos muito fortemente. Tentar trazer tecnologia, alguns setores industriais da China para cá, ele precisa de inovação. Tem questões de médio prazo. Vai variar de caso para caso, de setor para setor, né? Vou tentar trazer isso um pouco para a realidade da maioria dos nossos clientes, né? A gente tem fundamentalmente alguma coisa de serviços que vai empacotar de acordo com
em quem estiver acontecendo no momento. Acho que esse sofre mais, mas se adapta mais rápido, como no nosso caso, por exemplo. A gente está sofrendo muito, porque uma boa parte dos nossos clientes, principalmente em Manaus, são varejistas multiloja. Você está trazendo uma visão de que vai ter uma demanda reprimida, as pessoas vão voltar a consumir de maneira mais forte. Outros dizem que não, você vai se acostumar com coisa minimalista, vai ver que você gasta menos comendo em casa, então não se sabe ainda o comportamento pós, que vai ser outro, mas não sabe se vai ser demanda reprimida e vou querer consumir ou não, me acostumei com ser minimalista e vou consumir menos. Então, acho que os nossos clientes estão sofrendo muito, os que são varejo, principalmente os que não estão tendo velocidade para poder atender no online, e são multiloja. Então, quando você é multiloja, a estratégia é ponto de venda, né? E aí você tem infra de ponto de venda. E fica caro. E nessa hora que para tudo, o modelo cai por terra, né? Então, acho que tem está todo mundo revendo isso, que se volta na mesma estrutura de ponto de venda ou se remodela isso. Mas a gente que tem, se a gente olhar no Pará, a gente tem agronegócio e tem extrativismo como puxando aí, mas o Belém já é uma sociedade de serviços, e Manaus, a mola propulsora é o polo industrial de Manaus. Me parece que pode existir uma grande oportunidade, já que o polo está constantemente em risco, sendo ameaçado, ou por São Paulo, ou pelo ministro atual. Me parece que tem uma oportunidade. O que você acha que, né? Os nossos clientes estão nesse baralho que eu mencionei aí. O que eu, dono de uma pequena ou média empresa, o que eu tenho que fazer? Acho que primeiro é ficar atento a esses movimentos para ir mexer nas pedras, né? Eu estou tentando trazer um pouco de utilidade. Eu acho que você traz essa reflexão de olhar o mundo de cima da copa das árvores. Mas o que eu, presidente de uma empresa de médio porte, 400 funcionários, o que eu tenho que fazer agora, daqui para frente, sob o ponto de vista de utilidade? Qual que é a tua recomendação, Paulo? A situação, ela combina duas coisas que a gente utiliza no mundo VUCA, no modelo VUCA. Não sei quantos vocês estão familiares com o modelo VUCA. No modelo VUCA, na verdade, são 4 situações diferentes: volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. A gente está muito em 2 delas, que é a volatilidade e a incerteza. A volatilidade é a velocidade da mudança. Mesmo quando eu sei o que tem que fazer, eu não consigo fazer na velocidade adequada. E a outra é a incerteza, que eu não sei o que vai acontecer de fato. Por exemplo, para varejo, eu aposto mais nessa volta da demanda reprimida, porque o que aconteceu na Ásia, quando acabou o lockdown lá na China, os caras voltaram com tudo para comprar. Com revenge spend, né? Compra de raiva, né? De vingança. Né? Pode ser que veja um movimento minimalista? Pode ser. É cenário. Não dá para você ter certeza e cravar. É isso que vai acontecer, esquece o outro. Né? Mas eu botaria 80-20 de probabilidade. Eu acho que você vai ter um momento que você vai querer sair e comprar. Depois você pode até dizer, não, mas eu realmente podia gastar menos, etc. E vai ter um novo normal depois. Né? Mas acho que a demanda reprimida existe. Para passear. Paulo, você acha que principalmente para vamos por esses serviços de experiências que estão absolutamente impedidos de acontecer agora, né? Então, viagens, eventos, restaurante, reunião, quer dizer, tudo isso que a gente não está impedido de fazer agora, quer dizer, e é quem sofre mais, me parece que quem sobreviver vai surfar muito forte depois. Eu tenho dúvida com relação ao varejo de coisas, por exemplo, moda, roupa. Eu tenho alguma dúvida com relação a isso. Mas com relação a quem vem de experiência, eu acho que isso vai ser muito valorizado daqui para frente. Né? Em 2015, eu fiz um estudo de cenários com um cara lá do Sul, na outra ponta do Brasil, né? Uma varejista multiloja também. E a gente já apontava lá que o futuro era vender experiência. Né? Porque cada vez mais a tendência era um mundo digital, onde você vai comprar coisas. Se é uma coisa padronizada, é uma caneta, é uma camisa, é um celular, é um móvel, uma coisa que se você sabe o que vem ali, não tem muito o que olhar, esse shopping vai ser online.
Agora, o cara que agregou serviço, ele vai ter ganhar dinheiro. Se você está vendendo uma experiência, você está vendendo um serviço agregado, uma sensação, e esse cara está sofrendo muito agora, coitado, mas ele vai afora daqui a algum tempo. O que eu não sei, e aí é onde que reorganiza, ou seja, depois do pulo de novo, cai e estabiliza num novo ponto. E esse novo ponto eu não sei se é abaixo ou acima do anterior. Porque você pode raciocinar de duas formas. Tanto o cara dizendo, agora eu não precisava tanto disso, ou o cara pode dizer o seguinte, não, eu dei mais valor a isso agora que eu tenho liberdade de novo. E não dá para afirmar categoricamente qual o tipo de raciocínio que vai predominar nas pessoas. Né? É por isso que a gente trabalha com cenários. Agora, coisas físicas, objetos sem valor de experiência agregada, eu acho que isso vai ficar mais online ainda e não vai retornar. Acho que o nosso tem uma pergunta aqui, Paulo. Eu vou copiar vou copiar e recortar e te mandar do jeito que ela chegou aqui. Ó. Beleza. Com relação a se o país investir internamente para não depender de outros países, faz sentido? Né? Existe não depender de outros países? Já não existe mais há pelo menos 400, 500 anos, na minha visão. Acho que a gente não consegue viver mais sozinho num mundo tão complexo. Essa tentativa de viver numa autarquia, que é o termo técnico para isso, ou seja, a gente produz, a gente manufatura, a gente consome aqui mesmo, é uma lógica do século XIX que já não faz mais sentido. A gente não tem tanto petróleo aqui, bom, a gente não tem vários produtos que são muito melhor feitos lá fora. Não dá para a gente simplesmente viver isolado do resto do mundo. Esse sonho ele é tolo. Mas o que existe é a gente poder, pelo menos, ficar com coisas que têm mais valor agregado aqui. Hoje, o grande problema do Brasil, para mim, é que a gente pega e vende commodity muito barato e importa produtos de maior valor agregado. A gente não consegue ter os melhores empregos. Os bons empregos são os bons empregos da indústria. Então, eu acho que a solução da gente é uma reindustrialização. Só que essa reindustrialização passa por um problema sério, que é o custo Brasil, que a gente genericamente chama de custo Brasil. Né? Ou seja, é mais barato fazer na Ásia, principalmente na China, que era muito barato, do que fazer aqui. Acho que a percepção de que o mais barato ficou caro pode ajudar muito fortemente a gente. O mais barato está saindo muito caro para o resto do mundo. E os caras vão dizer o seguinte, tudo bem, não dá para fazer isso na França, que é muito caro, eu vou fazer isso no leste europeu ou no Brasil, que pelo menos está perto aqui, eu conheço mais, a distância cultural não é tão grande, se eu tiver que fechar as fronteiras quase, eu fecho mais rápido. Há uma percepção de que a imigração da pandemia da China para a Itália é porque havia uma conexão muito forte da Itália já com a China em termos comerciais, que não tinha como bloquear isso. Houve ainda o erro boçal, né, de Milão e regiões adjacentes que não pararam. Milão não para. E aí não parou nem Milão e nem parou ninguém, né, porque o dali espalhou para todo o Ocidente. O fato é que a gente tem que tentar trazer mais indústria para cá e se aproveitar. Usar essa pandemia como argumento de venda do Brasil. É mais caro, mas é mais seguro. É mais caro, mas está mais próximo. Uma vez a gente conversou, e acho que foi você que me falou isso, né? Quando você pensa assim, o mundo tem juros negativos e eu preciso colocar o dinheiro em algum lugar, né? E aí você tem a China, você tem o Partido Comunista, agora você tem pessoas comendo morcego. Então você tem essa complexidade. Você tem a Índia, que tem castas, e uma sociedade esquisita também de negócio. Na Rússia, Partido Comunista, tão mais complexo do que fazer negócio aqui. O Brasil, né? Exatamente. Então, o Brasil, se a gente conseguir fazer as reformas, é o que o Gilmar vai falar amanhã, a gente tem a condição enorme, com todos os problemas, de capturar esse dinheiro a juros negativos do mundo, né? Qual que é a tua visão sobre isso? O Maílson da Nóbrega da Tendência estima que tem 17 trilhões de dólares, que estimava antes da crise, né? 17 trilhões de dólares amargando juros negativos no mundo. Vai piorar isso com a crise, porque você vai imprimir mais dinheiro e vai baixar mais juros. Então você vai ter mais dinheiro e juros piores ainda nos próximos anos. Como é que você ganha dinheiro nessa situação?
né? Então, você vai olhar para o mundo numa relação de risco-retorno, simples. Está lá o cara na Suíça, onde é que eu vou meter o meu dinheiro? Pô, se eu botar na Europa, já não tem mais o que fazer na Europa. Eu não vou fazer uma nova estrada na Alemanha. Eu não vou fazer uma nova ferrovia na Suíça. Não cabe mais dinheiro na Europa. E a população está decrescendo. Os Estados Unidos só cresce a população americana por causa da imigração. Se tirar a imigração, a população americana não cresce mais. Né? Ainda tem espaço para crescer? Tem, mas cada vez menos. Olha para o terceiro mundo, ele vai ver a África, o risco é muito grande. Oriente Médio, o risco é muito grande. Sudeste da Ásia, o risco é muito grande. China agora saiu do radar completamente para investimento. Né? Acho que durante 10 anos ninguém vai querer botar dinheiro na China mais, além do que já estava lá. Índia tem o mesmo problema. Aí olha para a América do Sul. América do Sul é um monte de país pequenininho, tem o Brasil. O Brasil não é uma maravilha da natureza, né, em termos de estabilidade econômica, em termos de estabilidade política, mas é uma maravilha da natureza em termos de recursos naturais, uma população de 210 milhões que vai crescer para 250 milhões. Aí eu concordo com o Gilmar, também faço coro, assim, se a gente fizer reformas que são dever de casa da gente, que a gente não tem feito há anos, a gente pode diminuir o custo do Brasil o suficiente para você atrair, não vou dizer todo esse dinheiro, mas imagina de 17 trilhões, você conseguir atrair 4 trilhões, né? Uns 20% desse treco, 25% desse treco, você mudou o país. Então, isso já era uma coisa que estava no meu cenário há alguns anos já. Acho que a pandemia, claro, nesse primeiro momento todo mundo entra em pânico, mas passado o pânico, esse cenário melhora para o Brasil. Paulo, dando uma volta para trás, então vou pegar uma pergunta aqui do Jonatas, né? Ele está perguntando o seguinte: o que sustentaria, voltando àquela questão do consumo reprimido, né? O que sustentaria esse movimento de aforra as compras se a renda caiu? Você acha que as pessoas vão ter medo de gastar? Qual que é a tua visão sobre isso? Sobre a questão de eu vou estar cauteloso ou não? Agora que eu posso comprar, eu vou comprar mesmo? Essa é a pergunta dele. Depende do cara que perdeu o emprego ou não, né? O cara que perdeu o emprego, o cara que vive de bico, né? Esse teve que apertar o cinto completamente e talvez aconteça o seguinte, talvez seja reempregado. Olha, acabou o lockdown, estou voltando. O cara que é torneiro, faz reparo mecânico na casa das pessoas, o cara que é diarista, que foi dispensada, essa classe média baixa. Ufa, voltou a entrar dinheiro de novo. Eu parei de ficar tendo que vir dos 600 pratas do governo, ou só das 600 pratas do governo. O cara que é classe média perdeu o medo de perder emprego. Que o cara está com medo de dizer, meu emprego subiu no telhado, o meu empregador reduziu 25% num acordo, voltei a ganhar normal. E aí a família vai começar a dizer o seguinte, cara, vamos sair para um restaurante, vamos curtir, vamos no cinema de novo como família. Vamos passear, vamos fazer uma pequena viagem que seja. Pegar um carro e vamos até a cidade próxima aqui, ou vamos fazer algum tipo de viagem curta, né? Eu acho que a própria necessidade humana de sair, de se movimentar, vai gerar uma volta às compras aí natural. Ô Paulo, você não abordou isso aqui, a gente não falou da questão de energia. Qual que é a tua visão do roadmap energético aí? Você está vendo o que está acontecendo aí com o barril de petróleo, tem xisto, energia solar. Isso você não abordou na nossa conversa de agora. Qual que é a tua ótica de energia solar, de roadmap nesse sentido? De energia, aliás. Dentro da estratégia americana de investimento em tecnologia está energia solar. Energia em geral, para diminuir a dependência deles do Oriente Médio. Eles, em 2008, decidiram que tinham que depender menos do petróleo do Oriente Médio. Sabe, eu não tinha condição, naquela hora, de fazer uma tirada da tomada e trocar tudo. Então, onde a gente quer ir? A gente quer energia solar no espaço. A gente quer investir em espaço para fazer painéis solares em órbita. Mas isso está a 50 anos de distância, não está agora. Tá, então o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer stepping stone, fazer passos intermediários para a gente chegar lá. O primeiro passo foi xisto. Vamos ativar as reservas de xisto, que a gente conhece muito bem no nosso território há anos, mas não usa isso.
Vamos botar dinheiro para desenvolver gás de xisto e petróleo de xisto. Isso vai dar uns 10 anos para a gente conseguir fazer energia solar em terra. E isso vai dar mais uns 20 a 30 anos para a gente fazer energia solar em órbita. Então, são passos intermediários para se livrar do petróleo completamente. Primeiro foi o xisto, já diminuiu muito os Estados Unidos a dependência do petróleo, chegaram a ser independentes e até exportar parte da produção energética deles. A energia solar começou a ter um efeito muito forte em 2018. 2018 foi o ano onde, sistematicamente, o preço da energia solar na Califórnia, na Europa, no Texas, na Austrália, estava forçando durante muitas horas o preço de energia de quilowatt-hora ficar negativo. Como é que o preço pode ser negativo? Não tem bateria para estocar. Então, o cara tem que alugar uma bateria. O cara disse, eu vou, em vez de gastar 10 cents para alugar uma bateria para armazenar esse quilowatt-hora até a noite, eu te pago 5 cents para você queimar ele. Gasta para mim esses 5 cents, eu te pago. 5 menor que 10, prejuízo menor. Então, já desde 2018, você tem um número de horas considerável no mundo inteiro, primeiro mundo, basicamente, onde o preço do quilowatt-hora fica negativo durante o dia ou para o dia seguinte. Isso está jogando petróleo já para baixo. Chegou no começo desse ano, veio a crise da pandemia, que já baixou mais ainda a demanda de energia, e o príncipe da Arábia Saudita disse o seguinte, é hora de eu tentar quebrar esses projetos. Então, ele brigou com os russos para jogar o preço do barril do petróleo lá para baixo, uma lógica clássica de teoria dos jogos, de tentar vou quebrar todo mundo em dumping, para depois voltar e virar monopolista, ou quase monopolista. Só que, como diria o Garrincha, quase que literalmente, ele esqueceu de combinar com os russos. Né? Para os russos isso não interessa. Né? Então, os russos já começaram a se unir aos americanos e dizer o seguinte, esse preço do petróleo está baixo demais para mim, está baixo demais para você, está baixo demais para você. Então, vamos dar uma segurada nesse cara. Então, ele já começou a botar o cara de volta no trilho. Agora, hoje está acontecendo uma queda histórica do preço do barril de petróleo, está abaixo de $5 no momento no mercado, nunca teve esse preço há décadas, legal? Mas é um sistema de jogo. É o príncipe da Arábia Saudita tentando quebrar os projetos de gás de xisto e de energia solar no mundo inteiro, para depois, na volta, ele virar quase monopolista. Vou quebrar meu concorrente para virar quase monopolista. Só que ele tem um problema. O resto da OPEP não aguenta esse preço. Então, Nigéria não aguenta, Angola não aguenta, Irã não aguenta, Rússia não aguenta, Venezuela não aguenta. Todos os outros países produtores de petróleo não aguentam um preço tão baixo. Então, ele está comprando briga, na verdade, com todo mundo. E como ele depende militarmente dos Estados Unidos, é provável que o americano chegue em algum momento e puxe o tapete dele e diz, olha, segura sua onda aí, porque isso não me interessa. Se você vai trabalhar contra o meu patrimônio, eu vou parar de te ajudar. Né? Da semana passada, durante 8 horas, os iranianos pegaram um navio-tanque chinês, soltaram na sequência. Na minha percepção, isso foi um recado, olha, se o preço continuar tão baixo assim, eu vou ter que fechar os Strait de Hormuz para pressionar o mercado. Eu não aguento um preço tão baixo, eu vou ter que pressionar o mercado. Então, acho que sim, está tendo uma baixa histórica. Essa baixa histórica pode continuar durante algum tempo, mas muita gente não aguenta esse preço muito baixo, vai subir de novo. Mas no médio para longo prazo, a energia solar vai matar todo mundo. Né? Então, tem uma mudança estrutural aqui. Deixa eu ver se eu compartilho aqui com vocês. Slide. Essa aqui é a mancha de radiação solar do Brasil. Seria esperado que as regiões mais próximas do Equador seriam as mais beneficiadas, mas não acontece isso. Por conta de vegetação, por conta de chuva e por conta de nuvem. As regiões desérticas são mais beneficiadas. Mas você vê que mesmo assim, a região do norte tem uma radiação razoável, né? Comparável, por exemplo, ao sul dos Estados Unidos. Comparável à Alemanha, se eu mostrar o próximo slide. Então, o Brasil tem uma mancha solar particularmente boa. Se olhar para o resto do mundo, você vai ver que o Brasil, a região do norte, é melhor que a Europa.
tá? Praticamente toda, equivalente talvez ao sul da Europa, Itália, Espanha, etc. A região mais beneficiada da América do Sul é o Chile. Você vê aqui a África do Sul, a Austrália é uma maravilha, e a China tem uma deficiência de energia solar. Então, inclusive, na medida em que essa tecnologia avançar, vale a pena você sair da China por questões de custo e vir para a Argentina, Brasil, as regiões do Brasil como um todo, e até para o sudoeste americano, sul-americano e o norte e noroeste do México aqui, né? Então, a tecnologia já está disponível, com ganho de escala aqui por aprendizado. O que está acontecendo é que a barreira de entrada em energia solar está caindo cada vez mais, permitindo o ato central para mim, que é a microgeração. Porque, ao contrário de energias termoelétrica, hidrelétrica, você precisa de grandes centrais, a energia solar você pode fazer numa casa, numa fábrica, num galpão, numa fazenda. Isso permite que o investimento saia de grandes empresas e governo para pequenas empresas, médias empresas e até indivíduo, capilarizando. O CAPEX sai de um lado para outro. Então, isso gera empregos, isso gera concorrência perfeita no mercado e substitui água para geração. O que aconteceu de mais grave, ou melhor, na verdade, nessa história, é a concorrência perfeita. Então, preço, você vê aqui esse artigo de 2018 da Bloomberg mostrando preços negativos, Negative Pricing Power Market. Vou pegar uma imagem desse slide, está aqui o que aconteceu entre janeiro e julho de 2018, que só vem aumentando e confirmando lá para cá. Número de horas com preço less than zero. Você vê que os Estados Unidos bastante, a Europa, você vê a Alemanha, você vê que a Alemanha tem uma radiação solar pior do que as regiões piores do Brasil. Então, a tentação aqui é a seguinte: energia, que é um gargalo no Brasil, pode deixar de ser. E se você for olhar, vou voltar no mapa da Ásia, isso é um problema para a China, por causa das monções. Então, na medida em que você quer tirar as indústrias da Ásia e trazer para o Ocidente, quem aparece? México, Argentina, Brasil, Chile. São os caras interessantes. Paulo, eu vou pegar uma carona nisso, que a gente está caminhando para o nosso fim aqui. A gente estourou em 2 minutos, porque eu sei que a gente tem aqui 10 horas para conversar pelo teu repertório. Se eu puxar mais um assunto aqui, a gente vai mergulhar mais 1 hora aí. Eu queria só fazer um arremate aqui para ver se você... Porque o meu olhar vai ser sempre do seu ponto de vista de utilidade para o meu cliente, né? Quer dizer, como que eu saio dessa 1 hora e aí como que eu transformo isso num to-do ou em alguma reflexão, em alguma ação? Eu levanto da cadeira, faço o quê agora, né? Me parece, então, fazer um resumo rápido do que eu anotei conversando com você e mais algumas questões que eu já venho aprendendo com os nossos convidados aqui. Então, na tua visão, existe um convite para uma mudança nesse tabuleiro da China. Quer dizer, a China deve ocupar um outro papel, que não está muito claro qual, mas o sentimento anti-China a gente já percebe, né? Está bem claro, está posto. Então, essa é a primeira coisa, do ponto de vista geopolítico aí, econômico. Agora, vindo para a realidade dos nossos clientes. Então, quem é varejo, ficar atento sobre essa estratégia de ponto de venda e produto, e sem um cuidado, sem uma inteligência por trás disso. Só essa estratégia de abrir ponto de venda e empurrar produto, me parece, e contratar gente perigosa. Investir na experiência do cliente, na logística, porque acho que parte dos clientes vão continuar querendo dar 2 cliques e receber em casa. Embarcar serviço no produto e ficar atento muito ao comportamento do cliente para montar esses legos de portfólio, de mix de produto, para esse novo comportamento. Que pode ser mais do mesmo, alguns, ou pode ser outro, um comportamento mais consciente, um comportamento mais minimalista. Então, ficar muito atento nessa questão de montagem de portfólio, eu sei no varejo, e se a minha estratégia vai ser só ter ponto de venda. Se eu sou serviço, eu acho que o serviço ele sofre mais, mas você volta mais rapidamente. Me parece que a digitalização, vis-à-vis do que a gente está vendo aqui, na nossa frente agora aqui, vai ser muito forte. Por exemplo, o que a gente faz, eu não acredito que a gente não vai ter o que é pessoal, mas vai ser um blended. Então, se eu sou um contador, muito do meu processo vai ser todo digitalizado e por aí vai.
né? Acho que a gente vai continuar tendo as relações de confiança, mas vai ter muito apertar o botão e as coisas acontecerem aí. Então vai ter a digitalização muito forte em serviços. Eu sendo indústria no Brasil, especialmente no polo industrial de Manaus, pelo que você está falando, pode ter uma oportunidade de a gente pescar essas indústrias para a gente, que estão na China, estão na Ásia, lá na frente, de repente a gente trazer para Manaus. E se eu sou extrativista, a gente tem pouquíssimos clientes, né, de agro na nossa região, ficar atento nessa troca de cliente entre China e Estados Unidos. Não sei se eu fiz um bom resumo do que você colocou sobre o de utilidade para o nosso cliente, né? Se a gente pensar em setor primário, secundário e terciário, quer dizer, é isso, né? No primário eu vou ter troca de clientes, no secundário eu posso ter captura de oportunidades da Ásia. No terciário, serviço, eu vou ter mais digitalização, consequentemente mais tecnologia, e tem que ficar atento a como é que o comportamento desse consumidor vai se desenvolver daqui para frente. Eu vou precisar de agilidade, né? Porque eu preciso ser rápido para mudar a minha estratégia, a minha forma de operar daqui para frente. Paulo, quero te agradecer muito essa tua 1 hora aqui com a gente, foi, como sempre, muito rica. A gente fez uma entrega num cliente há pouco tempo e parte desse cliente fala assim, eu não entendi muito bem o que o Paulo estava falando, e depois que aconteceu a pandemia, a gente teve feedback desse cliente, agora eu estou entendendo o que o Paulo está falando, quando você fez aquelas projeções. Então, acho que muita gente caiu da pior forma. Caiu da pior forma, né? Então, acho que é importante a gente estar atento, né? Não achar que é só comprar e vender, empresariar. O material que o Paulo, esses templates, depois eu peço para o Paulo, para a equipe, a gente compartilha com quem precisar. Essa nossa tarde foi gravada, a gente vai compartilhar com os nossos clientes. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Amanhã, só para a gente fechar, amanhã a gente vai ter o Gilmar, que a gente vai falar um pouco, ele fez um estudo sobre o V, ambidestria organizacional. Na quarta-feira a gente vai falar de mercado. Na quinta-feira a gente vai falar de carreira, e eu vou ter 2 convidados, a gente vai conversar sobre o que vai ser a carreira daqui para frente. E na sexta-feira a gente vai ter um encontro de mulheres à tarde, e depois a gente vai ter um clube do vinho à noite, onde a gente vai trazer uma sommelier, e a gente vai ter vou sabatiná-la um pouco sobre a experiência de beber em casa, o que eu devo comprar e harmonizar com o quê, mas não para brindar e celebrar nada, mas para a gente dar uma oxigenada na agenda. Tá bom, Paulo? Você está convidado também para sexta-feira. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, até mais aí.